A paz, meus irmãos. Nós estamos aqui em mais uma manhã para estudo da palavra do Senhor na leitura paralela da Bíblia. Nós vamos estudar hoje na aula 147, 2 Reis 9 e 10, Atos 18, Salmo 105, do verso 1 ao 13. Vamos orar? Senhor amado, estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Fala aos nossos corações, alimenta o Senhor naquilo que necessitamos. Abra as nossas mentes para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a nos dizer. É o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar a nossa leitura hoje, da leitura paralela, em 2 Reis 9. 2 Reis 9, ele vai narrar um dos acontecimentos mais marcantes da história de Israel, que é a unção de Jeú como rei. E o início do julgamento de Deus sobre a casa de Acabe. E esse capítulo ele vai mostrar o cumprimento das profecias anunciadas anos antes pelo profeta Elias. Então, é o cumprimento da palavra do Senhor depois de muitos e muitos anos. A maldade de Acabe e de sua esposa Jezabel havia levado Israel à idolatria e, consequentemente, ao afastamento de Deus. E agora Deus levanta Jeú para executar a sua justiça. No capítulo 9, do 1 ao 13, nós vamos ver justamente o momento em que Jeú é ungido rei, a partir do verso 1 ao 13, que a gente vai ver essa passagem dessa unção, e que, além da unção, Deus dá uma ordem para Jeú, para que ele executasse a justiça de Deus. Então, nós vamos ver aqui que não apenas temos uma unção, mas também uma palavra de ordem para que ele também cumprisse a palavra que o Senhor havia dado. Eliseu manda um rapaz ir até Jeú. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães, aí ele fala aqui, no 6. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baza, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, aí até aqui, para mostrar também a questão da Jezabel. Então ele foi ungido e também foi dada uma ordem a ele para que ele cumprisse. E sabe o que Jeú fez? Ele vai e cumpre rapidamente essa ordem. Porque a mensagem era clara: Jeú deveria destruir toda a casa de Acabe, como juízo divino cometido pelos pecados e pelo sangue dos profetas derramado durante essa época de Acabe. Então Deus cumpre suas promessas, suas palavras, mesmo que pareçam demorar. E aí, em 2 Reis 9, do 14 ao 26, nós vamos ver que Jeú já marcha contra Jorão. E ele inicia rapidamente isso. O rei Jorão sai para encontrá-lo e provavelmente sentiu alguma coisa de diferente, que ele pergunta assim: há paz, Jeú? E Jeú responde que não poderia ter paz enquanto existissem as idolatrias, feitiçarias que eram promovidas por Jezabel. Então Jeú mata Jorão, cumprindo a profecia anunciada anteriormente por Elias. E também, a gente vê aqui a palavra que o Senhor deu a ele. Então, o pecado pode parecer esquecido por um tempo, mas Deus continua justo e atento ao que ele diz. Em 2 Reis 9, 27 a 29, vamos ver a morte de Acasias, o rei Acasias, que era o rei de Judá, também atingido durante os acontecimentos e morre, porque influenciado pela mãe, pelos outros costumes, e não se coloca como servo do Senhor. Então faz alianças erradas, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, e também morre, porque as escolhas que nós fazemos e companhias influenciam o nosso caminho espiritual. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda.
Em 2 Reis 9, 30 ao 37, nós vamos ver o fim de Jezabel. Nós vimos aqui, né, a ordem que foi dada sobre Jezabel especificamente, e ao saber, né, que Jeú chegava, Jezabel tenta manter sua aparência de autoridade, ela se adorna, que nós vamos ver aqui a partir do verso 30, né, fala assim: e Jeú veio a Jezabel, que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Então, ela queria agir como se nada estivesse acontecendo, como se tivesse ainda toda a autoridade, né, sobre, e poderia fazer o que ela quisesse. Só que aí Jeú manda, né, que lancem ela pela janela, ele dá ordem, né, aos eunucos, ele fala assim. Ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue e a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Então aqui nós vimos, né, o cumprimento da profecia que foi dada ali na época de Elias. E é uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, porque ela é cumprida de forma literal. E aí a gente vai ver que nenhum poder humano, reis, títulos, ela pode impedir o cumprimento da palavra do Senhor. E nós vamos ver que Jeú significa Yahvé é Deus ou o Senhor é Ele. E a gente vê, né, o Senhor agindo por meio dele. E que ele era conhecido até pela sua forma de dirigir, né? Que o pessoal vira aquela rapidez ali de dirigir na carruagem, já perceberam que era ele. E os acontecimentos de 2 Reis 9, eles começaram a cumprir a profecia anunciada anos antes, em 1 Reis 21, após o episódio da vinha de Nabote, né, onde o rei Acabe queria que ela vinha, né, e o proprietário não queria, né, entregar, e aí a Jezabel, ela começa a planejar uma forma, né, de matá-lo. E aí Jezabel, gente, se tornou um nome que é símbolo da corrupção espiritual. Então, toda vez que vem o nome Jezabel, ela representa a idolatria, manipulação, rebeldia contra Deus, e sendo, inclusive, citado novamente, né, o nome dela em Apocalipse 2. Então, nós vamos ver no capítulo 9 aqui, que Deus cumpre sua promessa, né, mesmo quando parece demorar, porque o reinado aí, né, de Isabel, Acabe, durou muitos anos, mataram muitos profetas, derramou muito sangue. O pecado traz consequências, então nenhum título está acima da justiça divina, mas influências devem ser evitadas, a gente precisa ter convicção naquilo que a gente crê, para que a gente não seja influenciado por ninguém. E a autoridade humana, ela é passageira, pode até durar muito tempo, mas ela vai passar, ela vai perecer, porque só quem permanece é o Senhor, para sempre. E que a obediência, ela exige coragem, né? Que é o que nós vimos aí na vida de Jeú, ele teve coragem e convicção de que era Deus, né? Que estaria com ele. Então, o 2 Reis 9, ele vai nos lembrar que Deus é misericordioso, mas que também ele é um Deus justo. E Acabe e Jezabel, eles reinaram muitos anos, então tiveram muitas oportunidades de mudar de atitude, de se arrepender, mas eles preferiram persistir, né, na rebeldia. E aí, quando chegou o momento determinado por Deus, Deus cumpriu sua palavra como havia sido anunciada. Então, esse capítulo mostra que nós devemos viver em obediência, sabendo que Deus vê todas as coisas. Em 2 Reis 10, nós vamos ver que a história continua, né, que foi iniciada no capítulo 9, e após ser ungido o rei, Jeú prossegue com a missão que foi dada por Deus de destruir toda a casa de Acabe e eliminar a influência da idolatria de Baal em Israel.
E aí o capítulo vai mostrar tanto a obediência de Jeú ao executar o juízo, né, de Deus, quanto as suas limitações espirituais, pois, assim, apesar de destruir o culto a Baal, a gente vai ver que outros pecados que eram praticados pelos reis anteriores não foram abandonados aí por Jeú. Em 2 Reis 10, 1 ao 17, a gente vai ver sobre a destruição da família de Acabe, né? No 10:10 vai falar: sabei, pois agora que cairá na terra nada da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, porque o Senhor fez o que falou pelo ministério de seu servo Elias, né? O cumprimento aí que foi dado essa profecia desde a época de Elias. Então, Jeú, ele envia cartas aos líderes de Samaria, exigindo que escolha um sucessor da família de Acabe para enfrentá-lo, e temendo seu poder, eles se submetem a isso. E Jeú ordena, então, a execução dos 70 filhos de Acabe, e depois mata outros parentes e apoiadores da antiga dinastia, né? Então, Deus cumpre a profecia anunciada por Elias contra a casa de Acabe. E 2 Reis 10, do 15 ao 17, a gente vai ver o encontro com Jonadab, né? Jeú encontra Jonadab, que era um homem conhecido por sua fidelidade, zelo religioso, e Jeú pergunta: é reto o teu coração para comigo, como é o meu contigo? E Jonadab aceita acompanhá-lo para testemunhar, né, esse zelo de Jeú pelo Senhor. Né? E mostrando aí também a importância de caminharmos com quem teme, né, ao Senhor, quem conhece os seus caminhos, principalmente, irmãos, para pessoas que vão nos aconselhar, que vão orar por nós, né? A gente precisa escolher pessoas que realmente têm um compromisso com o Senhor de verdade. Não que a gente não tenha amizade com outras pessoas que não seguem a mesma fé, sim, mas decisões, intercessões precisam ser feitas por pessoas que realmente creem no mesmo Deus que a gente crê. Em 2 Reis 10, 18 a 28, a gente vai ver o extermínio dos adoradores de Baal, né? Jeú, ele vai usar uma estratégia para reunir todos os sacerdotes e adoradores de Baal em um único lugar, né? De uma vez só. Ele finge prestar um culto a Baal, reúne os seguidores desse falso Deus e ordena a eliminação de todos eles, né? Então, aí, depois disso, o templo de Baal é destruído, as imagens são quebradas e o culto a Baal é removido da casa de Israel, porque a idolatria, ela precisa ser eliminada completamente da vida do povo de Deus. E a idolatria, irmãos, não é apenas imagens, né? Como nós vemos a Baal, que tinha, né, uma escultura e tudo, mas também atitudes, apegos, né, a tudo aquilo que está no lugar de Deus, que deveria ser de Deus, é uma idolatria. Em 2 Reis 10, 29 a 31, nós vamos ver a falha de Jeú. Né? Nós, seres humanos, somos falhos, e apesar dele, né, matar aí toda a casa, né, de Acabe, destruir Baal, ele mantém os bezerros de ouro que foram estabelecidos por Jeroboão e Dan. Por quê? Olha só o que fala aí em 2 Reis 10, 31. Porém, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Então, ele obedeceu parcialmente. E obediência incompleta continua sendo desobediência. E aí, por conta disso, né, por conta dessa persistência com os bezerros de ouro, com o culto a esses bezerros de ouro, Deus permite que partes do território de Israel sejam conquistadas pelos sírios. E Jeú reina ainda por 28 anos, né, depois morre. Então, a gente vai ver que as bênçãos de Deus estão ligadas a uma fidelidade contínua, não é só apenas alguns atos, algumas atitudes isoladas de obediência, isso precisa ser contínuo na nossa vida. E os 70 filhos de Acabe, né, isso mostra, nesse tanto de filho, o tamanho e a influência da família real naquele período, porque na cultura da época, uma grande descendência era sinal de poder político. E Jonadab, né, que inclusive foi quem aí Jeú, né, seguiu, era descendente dos Recabitas, que era um grupo conhecido justamente por sua disciplina, fidelidade, e seus descendentes são elogiados em Jeremias 35. Mas o problema
é que eles haviam sido, os bezerros de ouro, eles foram criados por Jeroboão, para impedir que o povo fosse adorar em Jerusalém. Então ele pensou, né, mais nele. E aí isso tornou um símbolo permanente da corrupção religiosa de Israel, né, esses bezerros. Então a gente pode chamar de um zelo incompleto, né, irmãos? Então Jeú foi usado por Deus para cumprir uma missão específica, mas isso não significa que o seu coração estava totalmente comprometido, né? Porque infelizmente ele ainda manteve os bezerros de ouro. Então Deus cumpre suas promessas, né? Nenhuma palavra de Deus ele deixa de se cumprir, que nós vimos nesse capítulo. A obediência precisa ser completa, né? Metade não é obediência, é desobediência. E más influências precisam ser removidas na nossa vida e que o zelo sem transformação não é suficiente. Então a gente às vezes pode realizar até grandes obras sem ter um coração totalmente entregue a Deus. E aí a gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos mostre, que às vezes a gente nem percebe, né? Tá tão contínuo que a gente cega muitas vezes. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos revelar aquilo que ainda nos afasta do Senhor, que ainda é um bezerro de ouro na nossa vida. E em 2 Reis 10, nós vamos ver que Jeú eliminou a idolatria externa, mas não transformou completamente o seu coração, né? E Jesus ensina que Deus deseja mais do que mudanças externas, ele procura uma transformação interior, né? Como Jesus nos ensinou. Fala assim, ó, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, a verdadeira obediência, ela começa no coração e vai se refletir nas atitudes, e não ao contrário. Muitas vezes as pessoas querem ter atitudes de transformação, mas o seu coração não está convertido completamente. E essa mudança tem que ser de dentro para refletir fora, nas nossas atitudes contínuas. Então a gente vai ver aqui, né, por meio de Jeú, que ele fez muitas coisas certas, mas manteve algumas áreas da sua vida que não foram entregues completamente ao Senhor. E a reflexão que fica é aquilo que eu falei, né? Existem bezerros de ouro que ainda permanecem em nossa vida, mesmo depois de termos abandonado outros pecados. Então peça ao Espírito Santo para que possa revelar, né, aquilo que ainda precisa ser mudado em nossa vida. Agora nós vamos para Atos 18, né? Atos 18, aqui continua a segunda viagem missionária de Paulo, né? Onde ele passa por Corinto, realiza um trabalho evangelístico muito importante, recebe o encorajamento do Senhor e inicia o retorno para Antioquia. E esse capítulo também apresenta o início do ministério de Apolo, que era um homem eloquente e conhecedor das Escrituras. Em Atos 18, do 1 a 11, a gente vai ver que Paulo chega a Corinto e encontra Áquila e Priscila, que era um casal judeu que havia sido expulso de Roma. E como tinham a mesma profissão, eles trabalham juntos, fazendo tendas, né? Então, todos os sábados, Paulo ensinava na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos sobre Jesus. E quando ele teve a oposição, né, dessas pessoas, o que ele fez? Ele voltou-se, né, para levar o evangelho para os gentios. E em meio às dificuldades, né, Deus nos dá uma mensagem de encorajamento, prometendo sua proteção e afirmando que havia muitas pessoas naquela cidade que ainda o receberiam, né? A gente vai vir em Atos 18, 9 e 10, fala assim, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. Então o Senhor trouxe uma palavra de ânimo, que tinha muito povo ainda ali, né? E que ele não estava sozinho. Então, segundo a palavra do Senhor, né, ele continuou ali a obra. E a gente vai ver que Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano, uma cidade muito rica, movimentada, mas também conhecida pela imoralidade. E por isso um lugar muito difícil de pregar o evangelho. E aí, por isso também Paulo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses, né? E mostrando a ação e a graça de Deus, né, que estavam sustentando seu ministério, mesmo sendo um lugar difícil. Em Atos 18, 2 a 3,
a gente vai ver o trabalho de Paulo como fazedor de tendas, e ele trabalhou com Áquila e Priscila, né, para o seu próprio sustento. Fala no Atos 18:3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E a palavra grega usada para fazedor de tendas pode indicar também um trabalho com couro e tecidos pesados, né? Paulo demonstra que o trabalho secular não diminui o valor do ministério, pelo contrário, né? Pode ser um instrumento para servir a Deus, que inclusive ele tinha essa mesma profissão que Priscila e Áquila, né? E ele também trabalhava, também, né, podia se sustentar. Paulo, diante de Galho, em Atos 18:12 ao 17, né, os judeus levam Paulo diante de Galho, que era o governador de Acaia, acusando de ensinar algo contrário à lei, né, acusando Paulo. Entretanto, Galho ele se recusa a julgar a questão, né, entendendo que se tratava de uma discussão mais religiosa, né, e não política. E a gente vai ver que Deus protege, né, sua obra e seus servos, mesmo através de autoridades civis. Ele usou uma autoridade para guardar Paulo. E tem uma descoberta arqueológica que chama Inscrição de Delfos, que menciona Galho como governador da Acaia, né? E essa inscrição é uma das evidências históricas mais importantes para confirmar a cronologia das viagens missionárias de Paulo. E Atos 18:18, nós vamos ver o voto de Paulo, né? Antes de partir, Paulo raspa a cabeça por causa de um voto que havia feito. Fala assim: Paulo, permanecendo ali ainda muitos dias, afinal despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça sem creia, porque tomara voto. Muitos estudiosos acreditam que Paulo, né, realizou, né, um voto meio que parecido com o Nazireu, mas a Bíblia não explica isso, né, exatamente qual era o voto, né, isso é só uma suposição, mas a Bíblia não fala nada a respeito disso, né. O episódio só vai mostrar que Paulo, ele valorizava, né, práticas de consagração ao Senhor, isso é o que mais importante, que a gente tira aqui. Em Atos 18:19 ao 23, ele retorna a Antioquia e inicia sua terceira viagem missionária, né? Ele passa por Éfeso, Cesareia e Jerusalém antes de retornar a Antioquia. E depois iniciou nova viagem para fortalecer os discípulos das igrejas já estabelecidas. Então ele vinha e retornava, né, para fortalecer a palavra, né, naquelas pessoas que já tinham recebido. Então, o que a gente vê que evangelizar é importante, mas também precisamos fortalecer e discipular os convertidos também, né? Que isso também faz parte da missão da igreja. E a gente vai ver que Éfeso vai se tornar um dos centros mais importantes, né, do cristianismo ali, primitivo. E mais tarde, Paulo passaria cerca de 3 anos nessa cidade, né? Esse é o período mais longo em um único local durante as viagens missionárias dele. Em Atos 18, verso 24 a 28, a gente vai ver o ministério de Apolo. Apolo ele era um judeu, né, natural de Alexandria, ele era muito eloquente e poderoso nas escrituras, ele ensinava sobre Jesus com sinceridade, mas conhecia apenas o batismo de João. E Priscila e Áquila o receberam, explicaram mais cuidadosamente sobre o caminho de Deus, e depois disso, Apolo se torna um importante pregador do evangelho. E Alexandria, no Egito, ele era um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo, né? Foi nessa cidade que foi produzida a Septuaginta, né? Que é a tradução grega do Antigo Testamento. E isso ajuda a entender por que Apolo possuía tão grande conhecimento, né, das Escrituras. Então, a gente vai ver aqui em Atos 18 que Deus fortalece os seus servos, mesmo em momentos de oposição e medo. Deus encoraja Paulo, né, a continuar a sua missão. O trabalho e o ministério, eles precisam caminhar juntos, né? Paulo mostra aí que servir a Deus não depende exclusivamente de viver do ministério. Claro que tem, né, situações que a pessoa tem que se dedicar integralmente mesmo, mas Paulo nos mostra que também é possível, né, servir ao Senhor e também ter o seu trabalho, né? E que a comunhão, ela fortalece a igreja. Áquila e Priscila, eles foram cooperadores fundamentais ali na expansão, né, do evangelho. E a gente vai ver que
tanto que o discipulado transforma a vida, né? Apolo, ele cresceu espiritualmente porque ele foi discipulado também por Priscila e Áquila, né? Para conhecer muito mais profundamente sobre o Evangelho. E a humildade ela é essencial para o crescimento espiritual, né? Mesmo sendo Apolo muito eloquente, conhecedor das Escrituras, ele reconheceu que precisava aprender mais, né? Então, não devemos desistir quando enfrentarmos dificuldades, né? Como Paulo enfrentou, confiar na presença, né, constante do Senhor conosco, valorizar as amizades e parcerias cristãs, né? Que a gente viu, inclusive, ali em 2 Reis, né? E devemos estar dispostos a aprender e a ensinar, né? E a importância do discipulado e do crescimento espiritual de outras pessoas, né? Nós vimos aí nesse capítulo. Então, Atos 18 vai mostrar um período de grande crescimento da igreja e que Paulo, né, é fortalecido por Deus, encontra pessoas ali, né, companheiros, assim como Áquila e Priscila, que inclusive mostra a importância da comunhão e do discipulado. E Deus usa diferentes pessoas, né? E com dons, circunstâncias, para cumprir seu propósito e para expandir o reino. E essa palavra é o que eu quero deixar para os irmãos aqui de Atos 18, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Então, meu irmão, o Senhor é conosco na obra. E agora vamos para o Salmo 105, do 1 ao 13, né? O Salmo 105 é um salmo de louvor e gratidão, que relembra os grandes feitos de Deus na história do povo de Israel. E os versículos 1 ao 13, eles vão destacar justamente a importância de recordar as obras do Senhor, confiar em suas promessas, reconhecer sua fidelidade, né, a aliança feita com os patriarcas. E aí o salmista ele vai convidar o povo a não esquecer o que Deus já fez, né? Porque a memória das bênçãos passadas fortalece a fé para o presente e para o futuro, né? E é uma mensagem para nós. Você está triste? Lembra daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Isso fortalece. É isso que ele vai fazer aqui nesse salmo, né? No Salmo 105, fala assim: louvai ao Senhor e invocar o seu nome, fazei conhecidas as suas obras e entre os povos. No 105:5 fala: lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Então, o salmista aqui ele apresenta vários imperativos, né? São pedidos ou ordens. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidos os seus feitos, cantai, celebrai, gloriai-vos no seu nome e buscai ao Senhor continuamente. Então, são esses pedidos que ele faz aqui nesse salmo. Então, a gente vai perceber que a adoração, ela não é só um sentimento, ela precisa ser uma atitude ativa, né? Porque quem se lembra das obras de Deus encontra motivos para adorá-lo, mesmo em momentos difíceis, né? Então, nós vamos ver aqui no verso 7 a 11, para nos lembrar das maravilhas de Deus, ele fala: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, Salmo 105, 8. Então, o texto vai recordar que Deus é o Senhor de toda a terra e que ele jamais esquece a sua aliança, né? E aí são mencionados Abraão, Isaac, Jacó, que Deus prometeu a eles a terra de Canaã como herança. E essa promessa não dependia apenas da força humana, mas da fidelidade de Deus. Nos versos 12 ao 13, a gente vai ver a proteção de Deus sobre o povo, né? O salmista lembra que os patriarcas eram poucos em número e viviam como estrangeiros, mas mesmo assim Deus os protegeu e preservou. Então, o cuidado de Deus não depende do tamanho dos nossos recursos ou da nossa força. E esse salmo, ele vai aparecer também em crônicas, né? Então, parte desse salmo foi utilizada quando a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém por Davi, né? Conforme registrado em 1 Crônicas 16. E a palavra lembrar, que aparece no Salmo 105, o objetivo não é apenas recordar fatos históricos, mas fortalecer a confiança em Deus. Então, irmãos, lembrai-vos de tudo aquilo que o Senhor fez e fará em nossa vida. Né? Quando a Bíblia diz que Deus se lembra, não significa que ele havia esquecido, significa que ele age em favor da sua promessa. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que a palavra continue a frutificar sobre cada coração. Amém.